Abram suas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 5, Mateus 5, versículo 7. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se a pessoa do seu lado não tem Bíblia ou não tem um celular para ler, ofereça a sua Bíblia a ele ou ela. O versículo 7 do capítulo 5 de Mateus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Que Deus nos abençoe. Ontem eu assisti um vídeo que eu já tinha assistido antes, e eu ia pregar, minha próxima mensagem era no Salmo 150. Mas eu decidi pregar nesse tema porque eu achei muito oportuno. Um homem de 60 anos, testemunhando do seu pai, muito mais idoso que ele, e que lhe deu 3 conselhos. E os 3 conselhos que ele deu a esse filho, ele serve para todos nós. Esse homem foi correspondente de uma importante rede de notícias internacional em Londres. Esse homem foi prefeito de uma grande cidade do Brasil. Esse homem foi vereador, presidente da Câmara, foi um rico empresário, amigo de grandes e importantes líderes do Brasil, como Juscelino Kubitschek. Ele teve momentos de sucesso e de êxito, e teve momentos de perdas e fracassos, momentos de derrota. E ele nunca se deixou abater. Ele sempre, quando perdia, quando alguma coisa não dava certo, ou algum negócio dele ia à falência, ele encontrava um jeito de dar a volta por cima e se reinventava. E aí, o filho perguntou a ele quais eram os conselhos que ele tinha para dar. Ele disse que só tinha 3. O primeiro conselho é que ele sempre fosse bom, por mais que as pessoas fossem ruins. E ser bom, num mundo onde a maioria quer ser individualista, egocêntrica, buscando os seus interesses, só é possível quando você decide viver segundo os princípios da palavra. Mas ser bom só não basta. Primeiro, porque ninguém é bom. A Bíblia diz que um jovem se aproximou de Jesus e disse: bom mestre. E ele disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão o Pai que está nos céus. Então Jesus começa a mostrar que a bondade do homem, ela é imperfeita. Porque a bondade do homem muitas vezes está revestida de algum interesse. Nem que seja o interesse de ser reconhecido. Então Deus é a essência da bondade. E nós somos a manifestação da sua bondade aqui na terra. Deus é bom. Nós temos um pouco da sua bondade em nós. Então nós somos o cano ou o canal por onde flui aquele que é a essência da bondade, que é Deus. A segunda coisa que ele disse para o filho foi: nunca se afaste de Deus. Porque quando você se afasta de Deus, você se afasta do que é mais essencial na sua existência. Você veio dele e para ele você voltará. Então você não pode esquecer de onde você veio, porque senão você vai perder a sua identidade. A identidade tem a ver com as nossas origens. Quando a gente fala de identidade de um povo, um movimento que busca se afirmar, resgatando a sua identidade cultural, a sua identidade ancestral, a sua etnia, a sua história, o seu conteúdo familiar, como essa família de minha esposa está fazendo, então você está falando que está reforçando uma identidade ou buscando aprimorar e conhecer mais dessa identidade. Quando os irmãos foram levados ao cativeiro na Babilônia, Daniel entre eles, Sidraque, Misaque e Abednego, que era Ananias, Azarias e Misael, que tiveram seus nomes mudados para nomes babilônicos, para que não tivessem mais identificação com a cultura judaica. Seus nomes foram associados a deuses da Babilônia, mas eles intimamente não aceitavam aqueles nomes. Quando estavam a sós, eles não oravam nem rezavam aos deuses da Babilônia. Eles viravam o rosto para
Jerusalém. E onde fica Jerusalém? Daquele lado. Eles viravam o rosto em direção a Jerusalém e oravam com os olhos voltados na direção de Jerusalém, para ter na mente e na alma, no intelecto e na emoção, uma referência simbolizada na direção em que eles olhavam. Porque em Jerusalém estava o templo. O templo era o símbolo, não era mas era o símbolo da presença de Deus. Então eles começavam a adorar ao Senhor ali. E quando os inimigos de Daniel, anos mais tarde, perceberam essa devoção de Daniel ao Senhor, para tentar roubar a sua identidade, eles disseram: tem que adorar a uma estátua do rei. Daniel se recusou e foi jogado para ser devorado pelos leões, mas não recuou 1 milímetro. E por ter preservado a sua identidade espiritual, Deus o visitou e tapou a boca dos leões. Ser bom aos olhos humanos é praticar o bem. E alguns associam a prática da bondade como condição essencial ou sine qua non para que você obtenha a salvação. Se você obtém a salvação porque você é bom aos seus próprios olhos ou aos olhos das pessoas que te rodeiam, então o sacrifício de Jesus foi absolutamente desnecessário. Não precisava Jesus ter sofrido, não precisava ter morrido na cruz, bastava as pessoas serem boas. Mas a palavra de Deus nos mostra que a lei foi dada aos homens através de Moisés, pelo nosso Deus, para mostrar-nos o quanto somos imperfeitos e incapazes de sermos bons. Porque somente Deus é perfeito, justo e verdadeiro. E é nele que nós nos aperfeiçoamos, mirando em Cristo como nossa referência do que é ser bom. E o que é ser bom no padrão da Bíblia? É viver para a glória de Deus, sendo canal e instrumento de Deus aqui na terra. Por isso eu coloquei vocês para orar primeiro. Isso é tão importante que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela está permeada de experiências e demonstrações disso que eu acabei de dizer. Eu vou lhes contar um exemplo. A Bíblia diz que Jó era um homem justo. Era um homem que praticava o bem. Era um homem que orava e jejuava todos os dias pelos seus filhos. Mas um dia Satanás quis imputar a Jó que ele fazia aquilo por interesse. Então, Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, com o único propósito de, através da vida de Jó, impactar as gerações futuras, da qual eu e você fazemos parte. E a Bíblia diz que veio primeiro, sobre a vida de Jó, perda material. Ele perdeu os bens, os inimigos roubaram seus bens, roubaram seu gado, tocaram fogo na sua plantação. A riqueza de Jó, em um único dia, o que ele levou anos para construir, foi perdido. E chegava um mensageiro após o outro, trazendo notícia de desgraça. E eu fico assustado quando eu vejo o tipo de alguns crentes que nós temos no dia de hoje. Que quando algo ruim lhes acontece, quando uma notícia ruim chega até eles, desaba na fé, desaba na convicção de quem é Deus, questiona a existência de Deus, questiona o amor de Deus, questiona a misericórdia de Deus, questiona que Deus se importe com ele e põe em xeque a sua própria vida como cristão. Não sei se eu posso servir a um Deus que permite que isso me aconteça. Esse Deus não permitiu que isso te acontecesse sem um propósito, porque Ele não é um Deus sádico que tem prazer no seu sofrimento. Ele é um Deus que, em essência, Ele não tem amor. Você sabia que Deus não tem amor? Deus não tem amor, Ele é amor, Ele é todo feito de amor, Ele é a essência do amor, Ele é a origem do amor, e do amor brota a sua bondade em nós. Mas como é difícil ao homem entender isso? Porque o homem só quer entender as coisas dentro de uma perspectiva racional. 2 mais 2 são 4. Aí o menino chega com a cestinha, com 5 pães e 2 peixinhos, e mais ninguém levou comida para o deserto, e tem lá 5.000 pessoas. E Jesus disse: eu só preciso de uma coisa pequena para transformar em uma coisa grande. Porque assim como o grão de mostarda gera uma grande planta, eu, com a sua pequena fé, eu posso gerar um grande milagre na sua vida. A Bíblia diz que Jó recebe depois a enfermidade em seu corpo. Após perder todos os bens, enfermidade vem sobre o seu corpo.
Jó tinha todos os motivos para amaldiçoar a Deus, mas ele não fez isso. Ele, quando recebe a notícia da morte dos seus filhos, ele diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Alguns se preocupam em dizer: Jó não existiu, Jó é uma alegoria, Jó é um mito. E daí, se isso for verdade? O ensino é que é o principal. E o ensino é: vale a pena viver na dependência de Deus. Vale a pena acreditar na bondade e na misericórdia do Senhor. Mas nós somos tomados por um sentimento de posse. Meu celular, minha Bíblia, minha camisa, minha vida. Eu me governo, eu decido o que eu quero. Engano seu. Primeiro que essa vida que você diz que é sua, ela é emprestada. E o verdadeiro dono vai tomá-la de volta quando ele quiser. Você não tem controle sobre isso. Ah, mas eu tenho muito dinheiro, eu tenho um plano de saúde internacional, eu posso me tratar nos maiores hospitais do mundo com os maiores profissionais. Grande coisa. Quando a hora chega, não importa quanto dinheiro você tem, chegou a hora, você parte. Mas quando você tem convicção de que essa vida que você chama de sua, e tudo que vem em consequência dela, que é derivado dela, que é fruto dela, ou seja, os bens materiais, a família, os filhos, os títulos, o nome, a reputação, tudo isso é derivado da vida que você chama de sua. Mas se a vida que você chama de sua não é sua, então tudo que vem dela também não é seu. É por isso que o apóstolo Paulo, depois de ser um homem orgulhoso e arrogante por muitos anos, ele finalmente entendeu. E ele disse: este viver que eu agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mas eu já estou crucificado com Cristo. Cristo morreu, eu morri com Ele, para que o novo homem surgisse. Quem recebe essa palavra? Então dê um aplauso ao Senhor por isso. Por que eu estou gastando esse tempo falando disso? Porque enquanto você não tem a autoconsciência gerada pelo Espírito, e não pela elucubração, pela força do seu pensamento, de que você é um nada, nesse mundo que muitos acham que são tudo, enquanto você não entende que você é um nada, aquele que é tudo não pode operar o seu tudo em você que é um nada. Mas quando você que é um nada, deixa que ele que é o tudo se manifeste em você, então o tudo de Deus começa a se manifestar através da sua vida na medida da sua fé. A uns ele vai usar em profecias, a outros ele vai usar em línguas, a outro ele vai usar na pregação, a outro ele vai usar na intercessão, outro ele vai usar para curar enfermos, outro ele vai usar para expulsar demônios, outros ele vai usar no louvor, ele vai usar outro para sustentar a obra missionária, ele vai fazer alguns prosperarem financeiramente de uma maneira sobrenatural, para que possam contribuir com o reino. Ele vai dar a alguns inteligência para desenvolver coisas extraordinárias, invenções incríveis que vão ajudar a humanidade. Ele vai fazer com que outros se tornem excelentes professores, que não vão só ensinar o conhecimento acadêmico, mas também vão passar princípios de vida nas escolas, nas universidades. Ele vai colocar alguns na política, ele vai colocar alguns no mundo empresarial, ele vai colocar pessoas em lugares estratégicos, porque o plano de Deus sempre foi manifestar a sua glória em todo o ambiente. E quem é o canal por qual Deus pode manifestar essa glória? Se não é você. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou Teobaldo, muito prazer. A gente quando vai se apresentar, a gente gosta de dizer o nome. Até o nome é emprestado. Quantos Teobaldos existiram antes de mim? Quantos existem e quantos existirão? Mas a gente às vezes se chateia quando o nome da gente é feio. Como é seu nome? Epafrodito. Mas na Bíblia tem um grande homem de Deus, amigo do apóstolo Paulo, que se chamava Epafrodito. Judas é louvor. Mas quem quer trocar o nome aqui por Judas? Nos orgulhamos do nome, do sobrenome. Eu sou um Coimbra Gonçalves Albuquerque. Meu Deus, sobrenome bonito. Descendente de portugueses e de espanhóis. Como se isso fosse alguma coisa. Olha a mentalidade colonialista presente na mente. Eu sou importante porque eu sou descendente de europeus. E quem é descendente de africano? De asiático?
de gente lá das ilhas do Pacífico, da Oceania. Quem é descendente de índios não tem a mesma importância? A alma de um não é igual à alma do outro, não é tão preciosa quanto a do outro. Temos que nos despir desses conceitos limitadores que bloqueiam a nossa capacidade de enxergar o outro como o nosso próximo. Quem é o negro? Quem é o branco? Quem é o asiático? Quem é o pobre? Quem é o rico? Quem é o feio? Quem é o bonito? Somos todos iguais aos olhos de Deus. João Pedro tem uma limitação de locomoção nas pernas. Ele está numa cadeira de rodas, mas é um dos jovens mais inteligentes que eu conheço. Tem muita gente que anda, corre, pula, e não tem metade da inteligência dele. Isso torna essas pessoas inferiores a ele? Não. Porque ele não anda, ele é inferior aos que andam? Também não. Quando você decide se identificar em Deus, como Deus sendo a sua origem, quem Ele é em você, é o tudo, aí Ele te usa apesar das suas limitações emocionais, físicas, intelectuais, sociais, financeiras e etc. Quando você entende quem você é em Deus, você se identifica com Ele. E quando você se conecta com Ele numa dimensão espiritual, você e Ele se tornam um. E todo o talento que estava latente, adormecido em você, como um vulcão em erupção, explode. E o mundo começa a conhecer quem você de fato é para a glória de Deus. Eu nunca vou ser um virtuoso do violino, mas eu tirei uma foto outro dia segurando um violino, botei na internet, um bocado de gente besta viu a foto e saiu dizendo: eu não sabia que o senhor tocava violino. Eu disse: eu não falei que eu toco violino, eu botei uma foto minha segurando um violino. E é exatamente assim que o mundo vai. O mundo se impressiona com o que é aparente. A aparência não é nada, é a essência que conta. Eu sei segurar um violino, eu posso tirar uma foto com um violino, mas quando começar a tocar, todos saberão que eu não sei tocar violino. Você não tem que fingir ser o que você não é para ser aceito no meio social. Você não tem que se rebelar porque você não é o que o outro é, ou porque não está na posição que o outro está. Você tem que se alegrar com quem você é, onde você está, e florescer onde Deus te plantou, e saber que se Ele tiver coisas maiores, elas virão no tempo dEle na tua vida. Ontem, quer dizer, algumas décadas atrás, eu era um menino, correndo numa rua de chão batido, num vilarejo pequeno, 300, 400 pessoas, nu da cintura para cima, de short, descalço, correndo atrás de uma bola no meio da rua. Hoje eu sou o pastor, com muita honra, de uma igreja abençoada, com extensões em Juazeiro e Petrolina. Sou pai espiritual de muitos pastores que foram gerados a partir do nosso ministério. Isso me torna melhor do que aquele pastor que é pastor de 10 pessoas? Isso me torna melhor do que aquele pastor que nunca gerou um pastor? Não, porque o chamado dele foi para cuidar daquelas 10 pessoas que são preciosas para Deus. O meu, cuidar de vocês, direcionar os outros. E o seu papel é saber qual é o propósito de Deus para a sua vida e se colocar no centro da vontade dele. Você recebe essa palavra? Então o texto bíblico faz parte do ensino do monte, que não é sermão. As bem-aventuranças. E bem-aventurado quer dizer feliz. E o Senhor diz que bem-aventurados ou felizes são os misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. Ora, que ensino é esse? Para eu alcançar a misericórdia, eu primeiro tenho que ser misericordioso? Sim. Para eu alcançar o favor de Deus, eu tenho que primeiro permitir que o favor de Deus flua por meio de mim na vida dos outros. E para isso eu preciso desenvolver um sentimento de empatia solidária. Diga, empatia solidária. Em primeiro lugar, eu tenho que aprender a validar a dor do outro. Vocês já perceberam que em algumas igrejas, e a nossa não é exceção, quando alguém está sofrendo muito, a tendência de alguns cristãos é dizer: cadê a fé? Onde é que está a sua fé? Misericórdia. Você se entrega muito fácil. É verdade ou não é? Começam a questionar, esquecendo-se que ali diante dele está um ser humano limitado igual a ele.
Um ser humano que tem dores, que tem tristezas, e que se ele que está falando isso ou ela tem força e resiliência para dar a volta por cima sem se sentir de algum modo intimidado, glória a Deus por isso. Mas Deus te levantou foi para fortalecer ao outro. A palavra do Senhor diz em Gálatas que nós devemos levar a carga uns dos outros. E quanto estamos dispostos a levar a carga uns dos outros? Quem quer carregar o peso do outro? O irmão chama você num canto após o culto e diz assim: irmão, quero compartilhar uma coisa com você que eu confio muito em você. O que é, meu irmão? Aí no pensamento interior, lá vem problema, meu Deus, misericórdia. Se eu tivesse um jeito, se alguém me chamasse aqui agora, era a melhor coisa do mundo. Rapaz, eu estou com um problema muito sério na minha família. E aí começa a falar o problema. E você sente a carga emocional vindo para você. E você fica inventando desculpas para sua mente não pensar naquilo. Meu irmão, eu vou orar por você, tá bom? Deus te abençoe. Não, não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso que Jesus te salvou. Jesus te chamou e te salvou para você ser um com o seu irmão. Esse irmão precisa se sentir conectado contigo. Ele precisa entender que você se importa com ele, que você é parte da família espiritual que ele faz parte. E que igreja é muito mais do que cantar louvores bonitos. Igreja é muito mais do que dançar aqui na frente. Igreja é muito mais do que pregar ou ouvir uma mensagem. Igreja é relacionamento. Relacionamento implica estar junto nas alegrias, mas também estar junto na dor. Estar junto quando um bebê nasce, festejando, glória a Deus, nasceu mais um menino. Quem está grávida aqui? Quem é a irmã aqui que está grávida? Levante a mão. Tem alguma irmã grávida? Então vou lançar a bênção. Quem recebe? Vitória não está aqui, por isso que eu joguei, né? Minha nora. Então, a alegria de chegar um bebê. Você já viu nascer um bebê, alguém recebe uma notícia, vai visitar uma família que nasceu um bebê e chega lá: oh meu Deus, que coisa horrível, Jesus, oh meu Deus, o que vai ser dessa família agora? Nasceu um bebê. Ninguém faz isso, a gente vai e a gente até exagera, é a cara do pai. Não dá para definir, gente. Um bebê antes de 6 meses ainda não tem as feições lá tão definidas, mas a gente vê o olho do pai, boca da mãe, a gente começa a dizer tudo que a gente acha, e a gente se alegra com um bebê, uma criança alegra. Mas quando a gente vai numa casa que tem um defunto, alguém que morreu, a gente já vai predisposto à tristeza. E a Bíblia diz que devemos nos alegrar com os que se alegram, mas chorar com os que choram. E quando a gente abraça alguém que perdeu um ente querido, a gente não abraça gargalhando, contando piada. Oh, que bom que ele morreu, né? É um alívio. Ninguém diz isso, seria loucura. A gente chega se solidarizando com a dor. Pode até ali fora, enquanto celebra aquele momento ali de luto, tem um momento de riso, que é uma forma da mente desviar da dor e da tristeza. Mas a gente não vai até a família se acabando de rir e se alegrando. A gente leva uma palavra de conforto, um abraço, a nossa presença solidária. A gente tem essa capacidade de fazer isso, nesses 2 momentos. A gente vai num casamento, a gente não chega no casamento e diz: oh meu Deus, para que esse cara está casando com essa mulher? Para que essa mulher está casando com esse homem? Meu Deus do céu, misericórdia. A gente fica todo besta com o casamento. Porque casamento sempre comove, alegra. A gente vai para o aniversário, como ontem, o aniversário de minha mãe, que ficou igual a pinto no lixo, toda feliz. A gente ri, a gente se alegra, a gente come, toma suco, refrigerante, já que não ingerimos álcool, e a gente se alegra brincando naquele momento, que é um momento de alegria. Mas quando a gente descobre que alguém sofreu um acidente, ou que está internado em estado grave, ou que está com uma doença fatal, a gente se solidariza com a pessoa. Isso é empatia, gente. É a capacidade de se identificar com a dor do outro. E nós estamos correndo um risco muito sério, no século 21, de nos tornarmos uma igreja que não se importa mais com a dor do outro. Uma igreja customizada, uma igreja produzida para um momento de ambiência cultica, para um momento de transmissão virtual, para que fique eternizado na eternidade que nós somos alegres, que nós cantamos bonito, que nós aplaudimos na hora certa, que nós damos glória a Deus na hora certa, e a gente, sem perceber, a gente está produzindo uma igreja performática, uma igreja que tem um comportamento padrão para ser aceita aí fora. E aqui não vai uma crítica com a mídia. Aqui vai um alerta para o que cada um é no culto e muito mais para o que cada um é quando passa por aquela porta, porque lá é que está a verdadeira vivência. Quando houve o fenômeno da transfiguração no monte,
e estava lá Moisés e Elias com Jesus, Pedro disse, vamos fazer uma barraca aqui para cada um, e vamos ficar aqui, porque está bom demais. O Senhor disse, não, temos que descer, porque é lá embaixo que estão as ovelhas de Israel, as ovelhas perdidas de Israel, as almas que precisam. E descer para o monte, do monte, é descer a esse mundo que está em trevas, esse mundo tenebroso, perdido, cheio de ódio, de vingança, de raiva, de destruição, de violência. E eu e você somos chamados para sermos a luz do mundo. Mas como manifestarmos-nos como luz do mundo se não estivermos revestidos da bondade de Deus? E como vamos estar revestidos da bondade de Deus se não formos alimentados pela sua palavra? E se não tivermos uma vida devocional, pessoal, individual, particular, íntima, contínua com Deus? Como é que eu vou me tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, se eu não tiver momento íntimo com Deus? Se eu não tiver conexão com o meu pai, como é que eu vou reproduzir o caráter do meu pai em minha vida? Você reproduz na vida da sua filha muito do que você aprendeu com a sua mãe, sem nem perceber. Porque a sua mãe, quando você tomou consciência da vida, ela não disse assim, minha filha, pega um papel e caneta, anote aí, primeira lição para ser mãe. Não, nenhuma mãe faz isso. A gente aprende a ser pai e a ser mãe pela observação. E depois a gente aprimora isso pela experiência, sim ou não? E nesse trajeto a gente erra muito. Às vezes se casa muito novo, como foi o caso de Thales, casou novinho. Às vezes já se casa mais maduro. O mais novinho vai sofrer porque não tem a vivência de vida, mas o mais maduro também vai passar por dificuldades, por decisões que ele vai ter que tomar em relação à sua família. E o meu relacionamento com Deus, por que é que ele pode ser de qualquer jeito? Eu tenho que entender que meu relacionamento com Deus se manifesta em duas dimensões. A dimensão vertical, que é a maneira como eu me relaciono com meu pai, e a relação horizontal, que é como eu me relaciono com o meu próximo. E dos dois, a que mais manifesta o amor de Deus através da minha vida é a minha relação com o meu próximo. Porque se eu me vejo no outro como um espelho, eu não vou maltratar o outro. Eu olho para Júnior e digo, Deus, como eu posso ajudar esse rapaz? Ele está tão triste hoje. O que é que a Anailda está fazendo com ele? Mas a Anailda também está triste. O que é que ele está fazendo com a Anailda? E é porque os dois vieram em jejum, não comeram. Quando você tem intimidade, você vê o outro. Vem aqui, Júnior, faz favor. Rapidinho, ligeiro, para ganhar tempo. Quando você tem intimidade, você está próximo, você vê o outro. Eu estou vendo que Júnior tem uma mancha debaixo do olho esquerdo. E Júnior está vendo que eu estou até hoje com o pedaço da linha, do ponto que eu levei do acidente que eu sofri. Para quem não sabe, eu sofri um pequeno acidente no dia de Natal e tive que costurar aqui, ó. Até hoje a linha está aqui. Eu fui tirar, não tinha um profissional para tirar a linha do ponto. Mas você dali estava vendo essa linha? Mas quando chega perto você vê. Eu vejo que o bigode de Júnior está precisando aparar, porque ele é irregular. Eu estou vendo que Júnior não é feio, mas também não é bonito. Brincadeira. Eu estou vendo que ele tem uma covinha aqui do lado. A intimidade permite ver o melhor e o pior do outro. Há uma frase que é bem verdadeira, que diz que a intimidade desfaz o mito. Você acha que alguém é perfeito, aí quando você começa a se relacionar mais próximo, você vê falhas naquela pessoa, você fica horrorizado, como é que pode? Meu Deus, Samara, eu não esperava que você fosse desse jeito, Samara. Você é desse jeito, meu Deus. Ela é humana como eu, ela tem falhas e defeitos, ela tem virtudes e defeitos. E quando você torna-se íntimo do outro, você vê isso. Mas sabe por que você rejeita? Porque intimamente você rejeita a si mesmo. A nossa humanidade fala da nossa finitude, das nossas limitações. Se identificar com a dor do outro é reconhecer que você também tem dor. E quando você faz pelo outro, implicitamente você está ensinando o outro a fazer por você. Quem recebe essa palavra? Mas existe uma outra coisa, além de se identificar com a dor do outro. Se identificar com a dor de quem sofre, validar a dor do outro, colocar-se no lugar do outro, comunicar-se de um modo eficaz com o outro, é oferecer apoio solidário. A Bíblia diz que o samaritano estava descendo e viu o homem caído. Ele não fez uma investigação para ver se o homem era digno do seu amor e da sua misericórdia. Ele simplesmente foi lá e ofereceu ajuda. Algumas pessoas se aproximavam de Jesus e a primeira pergunta que Jesus fazia era:
o que tu queres que eu faça. O outro precisa entender que você está de mão estendida, que você não apenas quer se identificar com a dor dele, mas está disposto a participar na construção da solução. Eu disse há poucos instantes que igreja é relacionamento, porque a igreja é família. Uma das descrições bíblicas para a igreja é que ela é família de Deus. E se é a família de Deus, é por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos e irmãs, porque temos a Deus como nosso Pai. Mas isso se tornou uma coisa meramente retórica, quer dizer, do discurso, só discurso. Porque eu vejo aquele irmão que entra na igreja cabeça baixa e sai de cabeça baixa, que passa o culto todo cabisbaixo, e eu nunca me importo em saber por que ele é cabisbaixo. Eu vejo aquela irmã ou aquele irmão magérrimo, porque se alimenta mal, e eu não sei, porque eu nunca me importei. Aquele irmão, aquela irmã que se veste mal, e eu sempre olho para ele e digo, nossa, que roupas horríveis. Mas eu nunca me importei em eu dar uma roupa melhor ou fazer uma campanha para dar uma roupa melhor. Eu nunca me esqueço do testemunho de um pastor que convidou o irmão para ir a um evento e ele disse que não ia poder ir. O pastor questionou por quê. Ele disse, porque eu não tenho um sapato. Para ir para a igreja eu tenho que costurar um sapato velho. E esse que vos fala, pastor Teobaldo Pedro de Jesus, por mais de um ano, veio pregar na igreja, quando era lá atrás, com um papelão dentro do sapato, porque era furado, era o único sapato que eu não tinha dinheiro para comprar um sapato. Havia um irmão em nossa igreja que ele cheirava mal, ele cheirava muito mal. E as pessoas zombavam dele, faziam piada dele. Um dia eu vi alguém zombando dele, e eu não gostei, repreendi. Quando terminou o culto, eu chamei esse irmão à parte. Ele não está mais na nossa igreja. Eu chamei esse irmão à parte e perguntei se ele tinha consciência de que ele exalava um odor ruim. E ele disse que ele não sentia. As narinas dele já tinham se acostumado. Eu dei um perfume a ele, mas não resolveu. E eu mandei ele ir fazer um tratamento e ele descobriu que ele tinha um problema. Assim é na vida espiritual. Você não sabe a dor secreta que o outro carrega, até o momento em que você se dispõe a conhecê-lo de perto. É por isso que muitas pessoas têm vergonha de contar os seus problemas ou de pedir orações abertamente por aquilo que elas estão passando. Eu quero pedir oração pelo meu casamento, porque eu estou à beira de um divórcio. Eu quero pedir oração pela minha saúde, porque eu estou com uma doença terminal. Eu quero pedir oração pelo meu emprego, porque o meu emprego eu estou ameaçado de ser demitido. Eu quero pedir oração pela minha empresa, que eu estou à beira da falência. Porque a primeira coisa que alguns fazem quando ouvem isso é internamente questionar como é que isso pode ser? Que tipo de crente é esse? E outros, quando passam por aquela porta, a primeira pessoa conhecida que encontram, está sabendo da última? Pai, irmão fulano, para a empresa, ó, aquela pose toda, ó, aquele carrão lá que ele tem. Sei não, fica aí botando uma de rico, porque a inveja, ela é tão presente na igreja como qualquer outro pecado. E tem crente que tem inveja de quem prospera, e uma parte secreta dele se alegra quando vê o outro fracassar naquilo que ele nunca conseguiu ter e nem ser. Mas a Bíblia diz que é para se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Em prática, a Bíblia está dizendo, tenha empatia, tenha identificação com o outro e se disponha a levar a carga do outro, a seu canal. Então, se por um lado eu preciso me identificar com a dor do outro, eu preciso também me oferecer como resposta de oração. Aquela pessoa que está orando dizendo, Deus, manda alguém para me ajudar. Manda alguém para me socorrer. Eu não sei o que fazer, Senhor. Eu estou perdido, no mato sem cachorro. E aí Deus coloca você para ser o canal de bênção na vida daquela pessoa. Mas o que é que muitos querem? A igreja da festa, a igreja da alegria, a igreja da celebração, a igreja da multidão, a igreja da atração, a igreja do impacto, a igreja da aparência, porque é isso que importa. Eu já sofro demais, eu ouvi isso de uma pessoa uma vez, a gente já sofre demais durante a semana, para chegar na igreja ainda ter que ouvir de problemas. Chega, vou procurar uma igreja onde eu me alegre, onde eu saia me sentindo leve. Então você não está procurando uma igreja, você está procurando um lugar de
entretenimento. Igreja é relacionamento. Relacionamento implica alegrias, mas também tristeza. Implica conhecer a dor do outro, se identificar com ela e se dispor a ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. Quem recebe essa palavra? Quando você tem consciência de quem você é, você deixa Deus te tocar. E quando Deus te toca, Ele te chama e te capacita. A Bíblia diz que Isaías, no capítulo 6 de Isaías, ele entra no templo arrasado, porque o rei Uzias tinha morrido. Ele era primo do rei Uzias, ele era da família real. Para quem não sabe, Isaías era da família real, era da nobreza. Você acha incrível como Deus usa pessoas simples, como pescadores, né? Consertadores de rede. Amós, que era um vaqueiro, mas também usou gente da nobreza. Usou reis como Davi, que eram nada e ele transformou em rei. Deus usa qualquer um que se disponha a ser canal de bênção. Mas quem é movido por rancor, por ressentimento, por mágoa, sentimento de vingança e coisas semelhantes a isso, jamais será usado por Deus, porque Deus não usa vaso contaminado. Deus quer completamente esvaziado, para que Ele possa lavar e purificar com o sangue do Cordeiro e preencher com a sua graça, com o seu amor, com a sua bondade, com a sua misericórdia e fazer isso transbordar na vida de outros. Quem quer ser um canal de transbordar nas mãos de Deus? Permita Ele tratar você. Não deixe sentimentos ruins te dominarem, porque eles vão te limitar. Você vai ser só um religioso. E a igreja está cheia de crente religioso, meu Deus. Quando você vê um crente muito preocupado com um detalhezinho da vida do outro, ele é um crente religioso. Mas quando você vê um crente preocupado em orar e se colocar à disposição para ajudar o outro a crescer, a avançar um degrau a mais, ali está um homem ou uma mulher espiritual. Alguém que é movido pelo amor, o amor de Deus que se manifesta em bondade de Deus através da vida dele. Receba isso. Mas a terceira coisa e última, que vem depois dessa identificação com a dor do outro, a validação da dor do outro, e a disposição de ser um canal de bênção, é você permanecer sempre como um canal de encorajamento e esperança. Existem pessoas que desistem muito fácil, não é, Anailda? Existem pessoas, Jean, que decidem desistir. Desiste da vida, desiste dos sonhos, desiste da família, desiste do emprego, da carreira. Porque a alma dessa pessoa está tão destruída, tão dilacerada, que ela não tem mais esperança nada. E aí Deus te coloca na vida dessas pessoas para ser alguém que identifica a dor do outro, que se identifica com esta dor, que se dispõe a ser canal de Deus, resposta de Deus na vida dessa pessoa. Mais que isso, Deus te chama para ser um incentivador de esperança. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo, perdeu a saúde. A mulher mandou ele amaldiçoar Deus e morrer, mas ele permaneceu firme. Não era suficiente, vieram 3 amigos acusar Jó de pecado que ele nunca cometeu. Alguma coisa você fez de errado, ninguém sofre tanto à toa. Você já ouviu essa frase? Quando eu era secretário municipal de desenvolvimento social, muitos evangélicos dessa cidade puxavam meu saco em troca de alguma coisa que queriam. Quando eu saí da secretaria e fui ser assessor, que aos olhos de muitos diminuiu, alguns pararam até de falar comigo. Quando eu me demiti para ser candidato a vereador, alguns passavam por mim e nem falavam mais comigo. Quando eu me candidatei e perdi a eleição, eu achei interessante, eu tenho até hoje essas mensagens. Quando estava perto de terminar o momento de votação, meu celular encheu de mensagens, votei em você. E eu sei onde a pessoa vota, eu não tive um voto lá. Isso foi um pastor que fez, mandou dizer que votou em mim, só que ele tinha me dito onde ele vota, eu olhei e não tive nenhum voto nesse lugar onde ele vota. Estou orando por você, eu tinha um compromisso com o outro, mas conte comigo, tudo interesseiro. Aí eu não ganhei, só 3 me mandaram mensagem dizendo: Deus sabe todas as coisas, varão, valeu a tentativa, Deus seja contigo. Os outros, nem um oi, boa tarde me deram.
Teve um que alcançou um cargo, eu mandei uma mensagem de parabéns, ele, tá, ok, tchau. Como se eu estivesse querendo pedir um favor. E assim como é na política, é na economia, é alguém que tem uma carreira e que você quer um favorzinho para arranjar um emprego. É alguém que quer uma consulta no hospital, uma cirurgia. É alguém que quer uma cesta básica. É alguém que quer alguma coisa para si. E quando você não dá, quando você não corresponde, você perde o valor. Porque o valor é medido pelo que é material. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, em quem nós temos a vitória, porque aos olhos de Deus, nosso valor não está naquilo que nós somos aos olhos do mundo, e nem naquilo que nós temos ajuntado nessa terra. O nosso valor está naquilo que está implantado pelo Espírito Santo em nossos corações. Quem você é em Deus? Você é alguém que jorra e transborda a esperança? Ou você é um pessimista contumaz? Um murmurador profissional que se queixa e se lamenta de tudo? Uma grande fábrica de sapatos resolveu mandar um homem vender sapatos num vilarejo onde descobriu que ninguém usava sapatos. O homem chegou lá com a fama de que ele era um bom vendedor. E quando ele desceu do carro e olhou, andou na cidade, ele disse, ninguém aqui gosta de usar sapatos. Ligou para o chefe e disse, olha, estou voltando. O povo daqui tem uma cultura diferente. Eles não gostam de sapatos, só gostam de andar descalço. Tá bom, vem embora. Ele pegou o melhor vendedor dele, que trabalhava na melhor praça, onde mais vendia sapato. Disse, eu tenho um desafio para você. Quero que você vá ali no lugar onde eu mandei um vendedor. Ele disse que lá ninguém vai comprar sapato. O homem foi, quando desceu do ônibus, que ele olhou, ele pegou o celular e ligou e disse, chefe, acabei de chegar, rapaz, mande um grande carregamento, porque aqui todo mundo precisa de sapatos. O primeiro enxergou a cultura de não usar sapatos. O segundo enxergou a possibilidade de mudar essa cultura. Quando você se encontra diante de um desafio, você é chamado por Deus àquela situação, porque Deus quer usar você como canal de esperança. Jeremias diz na sua palavra, trago à memória aquilo que me traz esperança. Pessoas que estão desistidas, derrotadas, destruídas emocionalmente, até mesmo espiritualmente. Pessoas que passaram por situação de vergonha, de pecado, de constrangimento. Elas não estão precisando de alguém que as jogue no chão, pise no pescoço e diga, bem pregado, miserável, você trouxe vergonha para a nossa igreja, você trouxe vergonha para o evangelho. Não, essas pessoas estão precisando de alguém que diga, me dá a mão, eu vou te levantar, eu vou limpar suas feridas, eu vou te ajudar a dar a volta por cima. Pedro negou Jesus. 3 dias depois, Jesus ressuscita e restaura Pedro e dá a ele o comando da igreja. Você faria isso? Ser traído por um aliado seu? E depois colocar esse aliado numa posição de comando? Jesus fez isso. Mas nós preferimos cultivar a mágoa, o ressentimento, a desconfiança, a falta de confiança e a falta de esperança. E botar uma marca no outro permanente. Ele não é digno da minha confiança. Ela não merece a minha confiança. Jesus olha para a mulher adúltera no capítulo 8 de João e diz, cadê os teus acusadores? Foram embora. Ficou sozinha? Foi. Vai em paz, minha filha. Não peques mais. Jesus enxerga a esperança de quem ela pode se tornar. Jesus vê Zaqueu na árvore. Ele passa, ele para e diz, Zaqueu, desce e depressa, porque eu quero hoje ir à tua casa. E a Bíblia diz que ele desceu, no texto original é gostoso, cheio de gosto. Não é gostoso no sentido sexual, é gostoso, cheio de gosto. Numa tradução moderna, cheio de alegria, entusiasmado, transbordando de alegria, porque Jesus o reconheceu. Ele não sabia que Jesus o conhecia. Ele ouviu falar de Jesus e disse, eu quero ver esse homem. Mas a Bíblia diz que ele era de baixa estatura. Ele sobe na árvore para ter o prazer de pelo menos ver Jesus, saber quem ele é.
O mundo está cheio de gente perdida, envolvida em corrupção, envolvida em práticas pecaminosas, pessoas que espiritualmente fedem, pessoas que você se acha melhor que elas, e mantém distância delas, mas Deus quer sarar essas pessoas com o bálsamo da sua palavra, com o bálsamo da sua presença, com o bálsamo do sangue de Cristo. Mas o canal que Deus tem para manifestar essa glória é você. E a Bíblia diz que quando Jesus vai à casa de Zaqueu, ele diz, depois de ouvir Jesus, ele diz: Senhor, se eu roubei alguém, eu devolverei 4 vezes mais. E eu vou dar metade da minha fortuna para os pobres. Jesus olha para Zaqueu, não bate palma, não elogia, não diz assim: muito bem, Zaqueu, você realmente é um homem muito bom. Não, ele diz: hoje veio salvação a esta casa. Por quê? Porque houve arrependimento, mudança de vida. Jesus enxergou esperança na vida de Zaqueu. Eu poderia dar vários exemplos, vou dar o último. Jesus está na cruz, último momento dele. Jesus evangelizou até o fim. E você tem a oportunidade de evangelizar sua família, seus vizinhos, seus colegas, seus amigos, gente que você nem conhece, gente que te persegue, que faz o mal, mas você opta por calar, porque você faz seletividade. Esse merece, esse não merece. Esse é o infeliz, já me prejudicou muito, vai sofrer para ver o que é bom para tosse mexer com o servo de Deus. Ele vai sofrer. Tem crente que chega, muda o tom da voz. Ele vai sofrer para ver o que é mexer com o filho de Deus. Daquele que tocar no ungido do Senhor. Eu sou o ungido do Senhor. Está cheio de crente religioso, hipócrita, sem vergonha. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Eu e você estamos nesse bolo. Para de se sentir especial. Para de se sentir melhor. Você fede, eu fedo. Nós somos fedorentos. Mas quem nos purifica e nos torna cheirosos é Jesus. E o perfume que exalamos ao mundo não é o nosso. A Bíblia diz que nós passamos a ter o bom perfume de Cristo. É esse perfume que atrai. Você é apenas o vaso, gente. Somos apenas o vaso. Uns vasos são pequenos, outros são maiores. Uns são mais bonitos, outros mais feios. Mas o importante é o conteúdo. E o conteúdo é Jesus em nós, esperança da glória. Assim diz Paulo. E as pessoas que estão desistidas e sofrendo, elas precisam de esperança. E onde estão esses agentes da esperança no mundo de hoje? A esperança é a última porta para alguém passar por ela quando já achou que todas as possibilidades fracassaram. E a única esperança que pode de fato transformar o mundo é Jesus. Mas Jesus se tornou apenas um discurso retórico. Jesus é a única esperança. Jesus é a esperança do mundo. O mundo não quer só ouvir um discurso. O mundo precisa ver manifestações práticas de crentes que dizem com a sua vida, com as suas atitudes: eu creio na esperança da glória em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Por isso que Paulo disse: eu aprendi a viver com fartura, mas também aprendi a viver com falta, com ausência, com escassez. Aprendi a viver na prosperidade, mas também aprendi a viver na escassez, na falta de prosperidade. Porque em todas as coisas, Deus é glorificado em Cristo Jesus na minha vida. Aí vem uma doutrina e diz: se você não prospera, você não é de Deus. E você cai nessa. Às vezes, a improsperidade e o sofrimento é um caminho de tratamento de Deus em nossa vida. Mas uma visão materialista está entrando nas igrejas. E as pessoas acham que elas só são especiais se elas têm as coisas. Você pode não ter as coisas, mas se você tem Deus, você já tem a maior riqueza e você é próspero. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero encerrar dizendo que é possível identificarmos-nos com a dor do outro quando tomamos uma decisão íntima de nos importarmos com o outro. É possível mudar a realidade do outro quando nos dispomos a nos despirmos dos nossos preconceitos,
dos nossos modelos mentais pré-concebidos, de religiosidade falsa, que nos impede de enxergar o outro enquanto humano e entender que é a graça de Deus que o aperfeiçoa em Cristo Jesus, através da nossa vida, pela manifestação da sua glória. O mundo está esperando, com grande ansiedade, a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Eu gostaria que você fosse um deles. Disponha-se a isso. Fique de pé.